notícia que estourou hoje, envolvendo o William Bonner, o apresentador do Jornal Nacional, que, aliás, de uns tempos para cá, anda muito aí nas manchetes dos jornais. Mas dessa vez, e vocês se lembram, desde o ano passado, o finalzinho de 2018, na verdade, ele tinha se afastado do Twitter, não queria mais e disse que ia dar um tempo, não acabou com o Twitter, mas fechou, deixou lá quietinho e continuou. O tio Bonner, como ele era conhecido no Twitter, estava temporariamente aposentado, mas voltou, e voltou com força total e por um motivo muito sério. Não foi para retomar o contato com os seguidores, para comentar as coisas que andam acontecendo nessa fase tão difícil como da travessa, nada disso. Ele voltou para o Twitter para defender o filho dele, para defender o Vinícius Bonner, não é? Um dos 3 filhos, um dos 3 gêmeos que ele teve com a Fátima Bernardes, num caso de fraude, porque é uma situação realmente muito séria, muito grave. Ele dizendo que realmente clonaram o CPF do filho dele. Há 3 anos já o pessoal vem fazendo inúmeras coisas em relação ao menino, compras, isso, aquilo, mas chegou num momento em que usaram para pedir o auxílio emergencial do governo. Esse auxílio de R$600, para vocês terem uma ideia. Claro que ele não precisa desse tipo de coisa. Esse tipo de fraude está existindo muito e dessa vez atingiu o filho de um profissional que está à frente do telejornal de maior audiência do país, né? E que vem travando uma batalha firme e forte há muito tempo contra a fraude, contra a corrupção, contra esse lado sombra que existe no nosso país. Então, a partir daí, para não restar nenhuma dúvida, ele resolveu vir a público para atestar a inocência do filho dele nessa história. O Vinícius nunca se inscreveu para pedir o auxílio emergencial. E sabe que o auxílio, segundo dizem, foi aprovado, né? Olha só que ironia, tanta gente precisando, não tem cadastro aprovado e, de repente, numa fraude como essa, acontece até uma aprovação. São essas ironias da vida nessa fase realmente. Aí ele veio e fez uma série de postagens, uma série de tweets, realmente falando, e a gente vai começar a ler aqui para vocês saberem o que realmente o William Bonner quer colocar em pratos limpos de qualquer maneira, porque tem muita gente, inclusive isso é papo de bastidor, que acha que uma coisa como essas pode vir a manchar a imagem dele, né? A imagem dele realmente profissional, ainda mais, né, nessa altura da história do Brasil. Aí, por isso que ele resolveu botar em pratos limpos mesmo. Vamos começar? Olha aqui. Interrompo o meu silêncio no Twitter para denunciar uma injustiça e uma fraude com dinheiro público. Primeiro, a injustiça. Estelionatários têm usado há 3 anos o nome e o CPF do meu filho para fraudes, como a abertura de empresas ou a contratação de serviços de TV por assinatura, entre outras. Constituí advogados para encerrar todas as falcatruas devidamente denunciadas à polícia, com queixas registradas em boletins de ocorrência. A repetição de fraudes chegou ao ponto de tornar recomendável uma troca do CPF, quer dizer, eles fraudam, né, clonam o CPF do menino e ele é que vai ter que trocar a documentação dele, não vai ter jeito. Mas o Bonner diz, mas no Brasil, a vítima de golpes dessa natureza precisa passar por uma longa provação em que tempo e dinheiro se esvaem no desenrolar do processo burocrático. E aí ele emenda, por justiça, não deveria ser assim. O meu filho e qualquer cidadão vítima de estelionato precisariam ser defendidos pela burocracia em vez de punidos por ela. Somos brasileiros, temos combatido cada nova fraude com persistência e resignação, mas elas não param. E aí entramos na questão da proteção do dinheiro público. Na terça, dia 19, eu fui informado de que o jornal Meia Hora tinha obtido documentos do suposto registro de meu filho no programa de auxílio emergencial do governo. Meu filho não pediu auxílio nenhum, não autorizou ninguém a fazer isso por ele. Mais uma fraude, obviamente. Apresentados os fatos, o jornal corretamente não publicou a matéria.
Mas, desta vez, o que vem à tona é ainda mais grave. Pelos critérios do programa de auxílio emergencial, alguém nas condições socioeconômicas do meu filho não tem direito aos R$600 da ajuda. Portanto, quem quer que viesse a usar o nome, o CPF e dados pessoais dele, deveria receber como resposta ao pleito um não. Mas, pelo que vimos ao consultar o site do Dataprev, o pedido de auxílio feito por um fraudador foi aprovado, que era o que a gente estava comentando aqui com vocês agora, né? E aí, parou? Tem mais alguma? Ah, tem mais uma aí, olha. O fraudador provavelmente indicou que não tinha conta bancária e abriu a conta específica da Caixa, a que obviamente meu filho não tem acesso. Portanto, sequer sabemos se o dinheiro foi depositado e se foi sacado. Leio no Globo que a Dataprev não verificou na Receita se os CPFs, embora pertencentes a pessoas sem renda própria, eram dependentes de cidadãos com renda, como filhos, filhas, parceiros, parceiras. Quantos entre esses foram vítimas de fraudadores, como aconteceu com meu filho? Pergunta o Bonner. Quantos entre esses realmente fraudaram o programa? Meu filho não fraudou, é vítima e pode provar. Não se zelou pela aplicação do dinheiro público? Quem protege os cofres públicos da ação dos estelionatários ou de pessoas mal intencionadas? Importante essa pergunta, né? Como já informei, prossegue o Bonner, há 3 anos meu filho tem sido alvo de golpes de estelionatários denunciados à polícia. Nesse caso, o crime é contra ele, contra todos os que tiveram os seus nomes indevidamente usados e também contra todos os brasileiros, porque ataca os cofres públicos. De nossa parte, apresentaremos nova queixa-crime. Da parte dos gestores do auxílio emergencial, esperamos apuração rápida da fraude para que se resguardem o patrimônio público e a confiança dos cidadãos nos mecanismos de controle desse programa. E para que o controle eficaz do programa não prejudique ainda mais aqueles cidadãos que realmente precisam do auxílio nesse momento tão doloroso. Acabou aí? Então, é assim, não é? Preocupado não só com o filho, mas com toda a situação. Se fraudaram em nome do Vinícius Bonemer, filho do William Bonner e da Fátima Bernardes, quantos outros eles estão fraudando, estão lesando e não há um controle rígido, claro e objetivo em relação ao destino desse dinheiro público, tanto que essas coisas estão acontecendo, né? O Vinícius nem teria direito e o pedido de cadastro falso dele foi aprovado. Com quem ficou esse dinheiro? Com alguém que praticamente, né, ou provavelmente, nem precisaria, mas está aí pegando dinheiro público para fazer um mau uso dele com toda certeza. Para ajudar alguém nessa pandemia, para comprar cesta básica, para botar comida dentro de casa, é que não foi. Né? Mas, infelizmente, esse tipo de coisa aí acontece. Vocês estão vendo o Bonner e o filho e essa situação lamentável. E está certo, tem mais é que denunciar, ainda mais ele, né? Que tem essa audiência gigantesca, esse público que o conhece no Brasil inteiro. E nós vamos discutir sobre isso agora com o Vladimir Alves, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde a todos. Boa tarde, Tiago Rocha também Oi, aqui com a gente. Oi, gente. E também Boa o Felipe tarde, Campos, Sônia. né? Boa tarde, Felipe. O que você acha, Vlad? No mínimo, uma dor de cabeça. Total, porque né? esses dados do Vinícius já estão rodando em tudo quanto é grupo de WhatsApp no Brasil inteiro. Por isso que a polícia está aconselhando a trocar? Por quê? Saiu, o que publicaram foi o seguinte, colocaram uma cópia da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação do Vinícius. Se for provada que realmente é a CNH dele, ali tem nome completo, filiação, RG, CPF, ou o número da carteira. Ele pode até receber multa de trânsito na carteira dele, se bobear. Certeza. Mas você sabe de onde eles devem ter tirado isso? Lembra aquele acidente de final de ano, no Ano Novo, lá no Rio de Janeiro, o carro? Eu me lembro que naquela época, com o caminhão, né? Vazou. Foi em 2017. Essa CNH dele está aí na internet desde aquela época, 4 anos já. 2017. 2017, 3 anos. Justamente bate os Aí, 3 anos. Exatamente, e bate com o que o William Bonner está falando. E vazou porque na época a carteira de habilitação estava vencida. Sim. E aí todo mundo falava
falava, não, ele que porque a estava cadeira estava dirigindo, vencida, né? mas ainda ele tinha 30 dias, aqueles 30 Sim, dias que por verdade. lei você podia. Por isso que Então, ele estava Mas dirigindo. continua tudo igual, né? Os dados, CPF, RG, Sim, carteira então, nacional, sim. filiação, não Por- mudou nada. Porque não é fácil. Não é infelizmente, não é fácil você provar tudo isso. Você imagina quanto deve estar sofrendo, cara? Porque assim, quem está assistindo, inclusive, é um alerta. Nunca tire foto da sua CNH e mande para pessoas que você não sabe. Cartão de crédito, porque às vezes a pessoa manda, "Não, olha, é uma pessoa de confiança." Ou então você vai fazer uma compra aqui na loja, tira a foto aí do seu cartão de crédito, tira a foto do verso também. A pessoa, de forma, né, fala assim, poxa vida, eu quero mesmo aquele produto, eu vou... Depois a pessoa fica passando aquele cartão de crédito, depois a pessoa fica usando os seus dados, o RG, o CPF. Então, gente, tome muito cuidado. E isso, infelizmente, é por esse motivo, porque em 2017, quando ele se envolveu nesse acidente de trânsito, desde aquele momento a carteira dele rodou. Exatamente. Por causa dos 30 Tem dias. gente se aproveitando dos dados dele Não é? para aplicar golpes como agora esse. Porque se você for, se o DataPrev for analisar, pelas próximas 4 gerações, os descendentes do Bonner não vão precisar desses R$600. Sim. Isso, ele já está com a vida ganha. Ainda os mais depois do descendentes dele aumento também, da Globo, mas né? ainda com um aumento. Foi para 900 mil, né? Foi, 900, foi. 600 para Então, 900 ele mil. deixa isso claro, o filho dele não precisa. Mas vocês sabem que ontem eu conversei muito com o André Azeredo, que é o da Record, ele está muito focado nessas histórias agora de pandemia e fraudes pela internet. Sim. Aumentou 65%. Claro, tá todo mundo pedindo Tá todo tudo mundo em por casa. internet. Não, e outra coisa, está todo mundo em casa. Eu, por exemplo, eu já recebi umas 3 ligações de golpe Sim. em casa. Então, tem que ficar ligado, realmente. E assim, não passa RG, não passa nenhuma foto, absolutamente nenhuma imagem de documento. Se falarem assim, tem uma senha, depois... Eles têm uma história mas tão bem feita, que eles te mandam um SMS com um código, que esse código entra na senha do teu banco. Vai tudo pro celular dele. É uma coisa absurda. Então, assim, quanto mais os bancos também buscam driblar e blindar todas essas fraudes, mais eles conseguem entrar e fazer as coisas acontecerem. Não para, é uma guerra virtual mesmo, e questão de segurança é muito delicado, muito complicado. No caso do Vinícius, o filho do William Bonner, ele nem teve culpa, ele não postou foto nenhuma de documento na internet, é que vazou da delegacia, foi lesado, né? Ele foi lesado, ele foi vítima também de um crime. É que pegaram alguém da delegacia onde foi registrada a ocorrência do acidente, naquele ano novo de 2017, fotografou, jogou na internet, a imprensa republicou, repostou aí e a coisa ficou para sempre, né? Faz 3 anos que esse documento está aí. 4 de janeiro de 2017, faz 3 anos que isso está rodando por aí. E 3 anos exatamente é o que o Bonner está dizendo que o filho dele vem sofrendo esse tipo de golpe, esse tipo de fraude, né? De tipo de compra, de tudo que você possa imaginar. O pessoal usa os documentos para tudo, realmente. Você fica absolutamente indefeso. Aí você vai, você denuncia, é uma burocracia danada, é uma papelada danada. 3 anos eles não conseguiram resolver isso. Olha que ponto chegou. Deu tempo de muito mais bandido, picareta, vigarista se aproveitar dos dados do rapaz. É um horror, né? É um horror, é um horror o que estão fazendo, principalmente nessa fase. Você viu aquela senhora com R$70 mil, ela tomou um golpe de R$70 mil. Nossa, gente. que judiação, é muita sacanagem. Às vezes é uma economia de uma vida inteira, sabia? O rapaz conseguiu entrar, o bandido conseguiu entrar no WhatsApp do filho dela, ele mandou a mensagem com a foto do filho para a senhora, pedindo R$25 mil, depois mais ela pediu 25 mil, depois mais 20. E ela foi fazendo as transferências. R$70 mil ela entregou na mão do bandido. É uma judiação. Então, agora, como o Bonner deixou bem claro, só voltou ao Twitter por conta disso, ele mesmo disse, para defender o filho dele, que é absolutamente inocente nessa história, não é? Tá tudo aí.
porque realmente é uma coisa que precisa ficar absolutamente transparente. Porque o povo né? está falando por aí. Você pode saber que em qualquer esquina, você viu o filho do Bonner, ele não precisa, mas ele ganhou os 600 reais do governo. É verdade. Porque tem gente que lê só um título, tem gente que não lê a notícia toda, um vai passando pro outro, aquele Qualquer telefone um sem pode fio. escrever qualquer notícia hoje Sim, na internet, aí você põe no sim, Facebook, sim. isso vira igual rastro de pólvora que o povo sai compartilhando. Não, e mais do que isso, alguém pode tentar usar esse caso realmente para manchar a imagem profissional do Também, pai. não tenha né? dúvida. Exatamente. Não tenha dúvida. Então, agora ele já esclareceu tudo. Realmente, a melhor defesa é Ele o vai ter que trocar ataque. tudo, né? E vai ter que trocar trocar toda a todos os números de documentação do documento. menino. Toda a Isso já está documentação. mas isso porque eles são pessoas esclarecidas e está demorando tudo isso. 3 anos. É, hein? 3 E sabem anos. que portas que devem bater, a quem deve você pedir. Imagina uma pessoa comum que não sabe para quem pedir o sufoco que ela passa. Exatamente. Bom, só para encerrar, as pessoas estão perguntando, mas e a Fátima? E a Fátima, que a Fátima Bernardes é a mãe do rapaz. Não se manifestou. Ela voltou hoje ao programa, voltou hoje a apresentar o encontro, do qual ela ficou afastada 2 dias por problemas de pele. Voltou na boa, mas preferiu não tocar nesse assunto. Nem precisa também, né? O Bonner já esclareceu tudo. Quanto mais ficar falando sobre isso, mais repercussão tem e pior fica a história, a pressão aí para cima do rapaz.